Sejam todos bem-vindos a mais um domingo de treinamento, capacitação de oratória. Meu nome é Neuza Costa, eu tenho 17 anos, eu sou presidente da comissão do concurso distrital de oratória e hoje teremos duas palestras incríveis, com pessoas incríveis. Agora nós teremos com a Tamires, que vai falar um pouco sobre expressão corporal, dicas práticas para trabalhar o nervosismo e como usar seu corpo a seu favor. E depois teremos o treinamento com o Matheus, que ele vai falar um pouco sobre estruturação textual. Então, agora eu vou passar a palavra para a Tamires, mas antes eu quero que vocês abram suas câmeras, ok? Matheus? Eu falo Matheus. Ah, tá. Achei que eu tinha errado. Mas eu vou passar a palavra para a Tamires para ela começar. E eu esqueci de saudar a Tamires, mas seja bem-vinda, Tamires, pode começar. Boa tarde, pessoal. Estava aqui só prestando atenção, ouvindo a conversa de vocês. Parece muitas conversas aqui no meu clube no distrito, fica um implicando com o outro. Esse clima é sempre muito gostoso, sempre muito bom, esse clima amistoso. Bom, como a Ana já me apresentou, vim falar sobre oratória, me chamo Tamires Andrade, sou do Rotaract Clube de Cabo Frio, do distrito 4751. Descobri a oratória recentemente, tem mais ou menos um ano e meio para cá. Desde então venho estudando bastante, venho me aprimorando, porque a oratória nunca termina. O que eu vou trazer aqui para vocês é mostrar justamente isso, que a oratória é constância. É você se dedicar sempre e nunca parar. Não adianta você chegar e achar que já tem um conhecimento e que é o suficiente. Nunca vai ser o suficiente. A gente sempre consegue melhorar. E tive a felicidade de vencer o concurso nacional de oratória desse ano do Rotaract. Então, eu vou estar dividindo com vocês aqui um pouquinho da minha experiência, dos conhecimentos que eu acabei acumulando, que eu acabei agregando ao longo do tempo. E eu espero muito que esse tempo seja muito valoroso, tanto para mim quanto para vocês, que vocês consigam fazer uma troca bem legal aí comigo, tá bom? Vou compartilhar a tela. Não sei se eu consegui, deixa eu ver. Qualquer coisa pode tentar de novo. Ah, foi. Deu? Foi? Foi. Fechou. Deixa eu apresentar aqui. Beleza. Vamos lá. Estou aqui acompanhando. Eu estou no chat aqui, estou com vocês. Vamos lá. Capacitação oratória, a gente vai falar, como a Ana já apresentou muito bem, sobre expressão corporal, como controlar o nervosismo e usar o corpo a seu favor. A questão do nervosismo é muito presente, tanto na oratória, quanto a gente vai fazer alguma coisa que a gente está muito ansioso, algo que a gente quer muito desenvolver, quer muito aprender. Então, é normal ficar nervoso, sim. A gente vai aprender aqui como fazer para lidar, superar o nervosismo e, quem sabe, usar ele a seu favor. Então, primeira pergunta que eu faço para vocês. Imagina aí que alguns de vocês devem gostar de jogos, sejam de celulares, sejam em computador. Eu gosto muito de jogos, mas eu jogo mais aqueles jogos mais bobinhos, aqueles jogos mais infantis. Não sou muito da vibe do RPG, tem muita gente que curte, mas ainda não estou nesse nível. Mas a pergunta que eu deixo para vocês agora é o seguinte: e se a oratória fosse um jogo? Para vocês, para quem curte jogo, de qualquer tipo, tentando analisar uma coisa e outra, que jogo a oratória poderia ser? Que jogo a oratória seria? Eu queria ou que vocês escrevessem aqui no chat, ou quem quiser desmutar aí e fazer um raciocínio, falar, parece com tal jogo por causa disso, disso, disso. Queria manter essa interação com vocês aí, se fosse possível. Pode escrever aqui no chat que eu vou lendo também, não tem problema não. Um de cada vez, sem empurrar. Pode falar que a oratória me lembra aquele, não sei, pra mim, não sei se você já jogou Age of Empires, é um jogo bem de nerdola. Eu me lembro Age of Empires, não sei porquê, mas sei lá, você falar jogo e oratória, me vem Age of Empires na cabeça. Talvez pela dificuldade, ou por questão de níveis, fases, não sei. Como é que seria esse jogo? É que o Age of Empires é um jogo de administração, né? Administração e estratégia. Então, tipo, você tem um império, né? Um país, seu objetivo é aumentar esse país. Esse império, né?
Tipo, pra mim, oratória me lembra bastante isso. Um negócio de conquistar algo, sabe? De desenvolver algo. Oratória me lembra bastante isso. Isso é a estratégia, talvez, que você citou. A gente poderia fazer um link com as técnicas da oratória, porque quando você vai desenvolvendo técnicas, desenvolvendo estratégias, são ali coisas muito semelhantes. É uma comparação bem legal. Quando você falou de jogo de oratória, jogo de estratégia, perdão, me lembrou muito jogo de celular, não sei se vocês conhecem, mas é Township. Township que você vai criando a cidade, você aumenta, você vai comprando campos. Eu era muito viciada, eu era viciada ao ponto de que eu tive que desinstalar o jogo porque estava tomando conta da minha vida. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Mas eu também acho parecido. É bem parecido também. Cara a cara. A Ana falou que lembrou do cara a cara. Por que você lembrou do cara a cara, Ana? O que fez a oratória? Qual a relação que você consegue fazer com cara a cara? Cara, não sei. Assim, foi o primeiro que veio na minha cabeça. Eu acho que só pelo nome, tipo, cara a cara, você tá de frente para as pessoas, Entendi. conversando com as pessoas. É legal. Não tem a ver tanto, talvez, com o sentido do jogo de você descobrir quem é o outro oponente adversário, mas estar frente a frente. Sim. Das vezes que eu já fiz essa pergunta em apresentação, é a primeira vez que me falam cara a cara, mas é uma análise bem interessante, diferente. E falaram cara a cara que também ia falar a mesma coisa. Bom, para a gente não ficar enrolando e iniciar logo no assunto, eu vou dizer que jogo que eu acho que a oratória aparece. Não sei se vocês conhecem, não sei se alguém chegou a assistir. KND, a Turma do Bairro. Era um desenho que tinha no Cartoon Network, depois passou até para outros canais. Mas era um desenho bem legal dos adolescentes ali do bairro que tinham que derrotar e tinham que conseguir conquistar várias coisas. E aí, baseado nesse jogo, desse desenho do KND, foi criado um jogo chamado Voo dos Hamsters. Voo dos Hamsters. Não sei se vocês me conhecem. Infelizmente, é um jogo em Flash. O jogo em Flash a Adobe descontinuou no ano passado, se eu não me engano. Então, não é tão fácil de encontrar esse jogo na internet. E vocês vão perguntar por que essa doida começou essa palestra, começou essa conversa falando de jogo, falando de hamster, o que tem a ver uma coisa com a outra? E agora que vocês vão perceber o sentido, quando eu mostrar para vocês esse jogo, eu vou jogar aqui para vocês agora, é super rápido, e vocês vão entender, e eu vou explicando para vocês por que eu acho que parece tanto com a oratória. Vamos lá. O objetivo do jogo, basicamente, é que esses hamsters, tá? Eles são uma equipe, que eles consigam ir o mais longe possível, até que eles consigam alcançar essa casa do KND, o Turma do Bairro, que era o esconderijo onde eles ficavam, a base deles. Para isso, eles vão encontrar pelo caminho alguns objetos. Eles vão encontrar algumas coisas que podem fazer eles irem mais longe, que podem impulsionar eles mais adiante. E a gente começa a jogar, e a gente começa a fazer esse link com oratória. Será que tem a ver? Tem tudo a ver. Por quê? A gente tem algumas chances, quando a gente começa a treinar oratória, as chances podem ser inúmeras ou podem ser poucas, tudo depende de cada um de vocês. Mas às vezes a gente começa e a gente pode achar muito difícil. Ou a gente quer resultados muito rápidos. E aí a gente tenta se lançar à frente, mas desiste. Quando a gente desiste, a gente não pontua, a gente não vai à frente. E aí, quando a gente tenta de novo, a gente se lança mais uma vez. E aí a gente tenta voar. Só que sem forças, a gente não consegue tão longe. E essas forças seriam as técnicas. A gente consegue, ao longo do caminho, quando a gente se mantém constante estudando oratória, adquirir técnicas, adquirir formas de trazer essa oratória, adquirir estratégias, como falaram anteriormente, e a gente consegue ir mais longe. E a gente pode conseguir, com essas técnicas, acumular conhecimento. E a gente consegue sempre ir voando e planando na oratória. Lembrando sempre que o nosso objetivo é chegar o mais longe que a gente puder. Aí chega um momento que vocês já estão satisfeitos. E aí vocês dizem, nossa, eu já cheguei onde eu queria, não posso chegar mais longe com a oratória. Então, estou satisfeito, não tem mais o que eu possa fazer, vou parar por aqui. E vocês se acham tão cheios de conhecimento que vocês ficam nas nuvens.
E aí vocês podem achar que nada mais, nenhum conhecimento agrega mais a vocês. E de tanto vocês subirem e estagnarem, não conseguirem mais ir à frente, vocês acabam percebendo que não tem nada a ver com isso. E vocês caem. Ficando uma pontuação atrás porque vocês não avançam. Mas quando vocês entendem justamente que a oratória é treino, que a oratória é dedicação, que é você dar o seu melhor em prol da mensagem que você vai passar, você consegue, sim, desempenhar o seu melhor. E você vai pegando diversas técnicas, você vai aprendendo bastante. Até que você consiga ir o mais longe que você puder. E o mais longe que você puder é quando você dá o seu melhor. Não é fazer melhor do que o outro. É fazer melhor do que você uma hora conseguiu fazer. E aí você consegue fazer a maior pontuação. Você consegue avançar na oratória, você consegue ir adquirindo esses conhecimentos, você consegue compartilhar esses conhecimentos, que é o que eu estou fazendo aqui também. Eu digo muito que eu fui oportunizada para conseguir oportunizar vocês, para conseguir oportunizar quem precisa e quem quer ser oportunizado. Então, o voo dos hamsters me lembra muito a oratória, me lembra muito esse caminho. Foi um caminho que eu percorri quando eu comecei a treinar, porque eu encontrei muitas dificuldades pelo caminho. Mas, em momento nenhum, as dificuldades, elas não precisaram desanimar, muito pelo contrário. A cada dificuldade que eu encontrava, eu buscava formas de como lidar com essa dificuldade. E como a gente faz isso? Caramba, procurando falar com pessoas que entendem da área, pessoas que já participaram de concursos de oratória, extraindo a experiência de quem já passou por isso. O Google, gente, vocês hoje, quem participa de um concurso de oratória hoje, eu que participei, vocês que vão participar, tem uma gama de informações à disposição que quem participou dos primeiros concursos, o Rotaract, por exemplo, fez esse concurso primeira vez há 14 anos atrás, não tinha essa facilidade. Então, busquem sempre o conhecimento, porque o conhecimento está na mão de vocês, só falta vocês procurarem. Então, iniciando agora com o nosso conteúdo, propriamente dito, sobre expressão, como lidar com o nervosismo, a gente começa falando sobre expressões corporais. Será que oratória é só a fala? Será que é só o que está saindo da minha boca? Claro que não. Oratória é um conjunto de texto, voz e corpo. Como disseram, na palestra seguinte, vocês vão aprender mais sobre texto, já devem ter aprendido sobre voz, e agora a gente vai aprender sobre o corpo. Como a gente faz para alinhar as três coisas e para parecer que os três estão andando sempre em conformidade e harmonia? Primeiro, vocês têm que entender que o corpo de vocês fala. Mesmo em silêncio. Se eu estivesse aqui em silêncio, meu corpo está falando por mim e vocês estão ouvindo meus movimentos. É estranho falar isso, mas vocês estão ouvindo meus movimentos. Nossos gestos, eles têm sempre que ser condizentes com a nossa fala. Eu estou aqui sentada apresentando para vocês, isso me causa um pouco de incômodo, porque quando a gente vai fazer um discurso, quando a gente está participando de um concurso, o ideal é que os gestos estejam à mostra, para que justamente as pessoas vejam por completo que você precisa falar, mas daqui a pouquinho a gente vai entrar nessa parte. Mas entendam sempre que os gestos que vocês fazem precisam estar de acordo com o que vocês estão falando. Não dá, por exemplo, para vocês estarem falando um alto número, ou, por exemplo, um baixo número. Não tem como. Precisa ser harmônico, porque senão causa confusão em quem está ouvindo. E a pessoa fica, ué, mas como que ela está falando uma coisa e está mostrando outra? Então, lembre sempre, quanto mais vocês treinarem essa relação de fala com gestos, com essa parte da expressão corporal, melhor vocês conseguem desenvolver, tá? Eu estou perguntando no chat se o slide vai estar disponível. Vai sim, eu vou enviar o slide. Acho que a Laís, se eu não me engano, que está em contato comigo, posso enviar para ela, ou se outra pessoa tiver meu contato. No final também tem o meu contato, eu vou explicar para vocês direitinho. Isso, se você puder enviar para a Laís, Tamires, e a gente também está gravando, a gente está fazendo dessa forma, a gente criou um drive só para colocar os slides e a gente está postando as gravações no YouTube, porque tem gente que não consegue ver, sim. Então, obrigada, fico feliz. Maravilha, imagina, é um prazer estar compartilhando com vocês. E a gente passa para a parte de atenção com as expressões faciais. Mas será que quando eu falo de expressão corporal, é só o corpo, é só do pescoço para baixo, são só as minhas mãos? É claro que não. O nosso corpo, ele é por completo. É tudo que aparece, que fica aparente para as outras pessoas. E isso inclui, claro, o rosto, as expressões faciais.
Então, é muito importante que a gente use expressões faciais condizentes com o assunto, que, por exemplo, se eu vou falar 400 mil pessoas morreram de Covid no Brasil desde o início da pandemia. Eu não posso falar assim, 435 mil pessoas morreram. Não faz o mínimo sentido. Da mesma forma que eu não posso falar que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês se eu não sorrir, ou se eu usar essa expressão triste. Como que vocês vão acreditar na mensagem que eu estou querendo passar? Se o meu corpo, que entrega as minhas reações, ele não está condizente com a minha voz. Então, tem que ser um casamento perfeito. Sempre condizente o que você fala e o que você demonstra. No rosto, na expressão facial e no seu corpo, nos seus gestos. Tenha um olhar acolhedor. O que eu quis trazer para vocês em relação ao olhar acolhedor? Tem muita gente que eu percebo participando de concursos que apresenta uma expressão fechada durante todo o discurso, que não altera as expressões faciais e parece que está fazendo a leitura, que está com a expressão um pouco enrijecida e parece que está lendo um texto. A oratória não é isso. A oratória é você se mostrar confortável com quem você é, com a mensagem que você tem que trazer e se conectar com quem está te ouvindo. Mas vamos pensar aqui. Se eu quero fazer amizade com alguém, por exemplo, se eu estou na escola, na faculdade, se eu estou na rua, eu quero fazer amizade com alguém que eu estou vendo sentado no banco. Quais vão ser as probabilidades de eu ir falar com essa pessoa se ela tiver com um aspecto fechado e se uma outra pessoa, por exemplo, tiver com um semblante mais aberto, receptivo e acolhedor? A probabilidade de eu ir nessa segunda pessoa que está prestes a me acolher, a me receber de braços abertos, é muito maior. Então, não encarem a oratória como algo negativo, como algo enrijecido. Vocês têm que estar confortáveis com isso. Daqui para frente, um pouquinho mais à frente, eu vou ensinar como vocês podem se tornar mais tranquilos, mais soltos, para justamente criar esse vínculo com quem está ouvindo. Sorrisos são sempre bem-vindos. É lógico que quando eu vou falar de situações negativas, eu não posso sorrir, tem que ser condizente, como eu disse acima. Mas, por exemplo, quando eu digo um dado bom, um dado positivo, é claro que eu tenho que sorrir. Então, se você fala sobre a paz no mundo, que o Interact quer trazer a paz, que o Interact quer trazer melhores relações e amizades com as pessoas, vocês têm que sorrir sim, não é um problema sorrir. Muitas pessoas, elas acham que se colocar durante o discurso, que sorrir durante o discurso, vai trazer uma pontuação negativa, vai trazer uma análise não tão boa. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai desmistificar algumas coisas aqui, mas o sorriso, lembrem, é sempre bem-vindo. Houve uma pesquisa realizada há pouco tempo que ela fala exatamente isso, que quando você vai encerrar um discurso, quando você vai iniciar um discurso, que são pontos-chave, se você conseguir encaixar um sorriso em algum momento, o seu discurso inteiro vai se tornar um pouco mais acolhedor. Então, quando você termina o seu discurso, você defende, e você vai agradecer, né, agradecer a atenção das pessoas que estão te ouvindo, quando você diz muito obrigada. Isso aqui faz toda a diferença, podem acreditar. Parece que não, mas vai fazer toda a diferença, tá? Seguindo. Ana, Olivia, se alguém quiser falar alguma coisa, porque eu não estou conseguindo ver todos, se alguém desmutar, tá bom? Só me avisar. Não tem problema não, que eu dou uma parada e explico. Parte de vestimenta. Que roupa usar na apresentação? Nossa, me perguntam muito isso. E era uma coisa que eu mesma, antes de me tornar uma oradora, quando eu estava estudando, estava engatinhando no assunto, eu ficava com muito medo, eu tinha muito receio dessa questão da vestimenta, porque eu ficava vendo os discursos, por exemplo, do YouTube, discurso de outros concursos de oratória, eu ficava assim, caramba, eu nunca vou conseguir ser uma oradora, porque eu vou ter que usar roupa de traje fino, vou ter que usar vestido de casamento de 15 anos. Gente, não é meu estilo. Eu vou ter que me maquiar toda, fazer toda uma questão de uns aparatos, eu não vou ter como. E eu vou dizer para vocês, eu quase desisti da oratória por causa disso. Eu quase desisti porque eu não me achava visualmente adequada para a oratória. Mas ainda bem que eu não desisti. Porque se eu tivesse desistido, eu nunca estaria aqui passando isso para vocês, encorajando vocês justamente do contrário. Que a vestimenta é importante sim, mas ela não te define. E você tem que saber exatamente o que usar confortavelmente para passar uma boa impressão. E de que forma você passa essa boa impressão? Como que você consegue fazer isso? Muito simples. Não usar roupas com muito detalhe. Ai, mas eu tenho aquela blusa de oncinha que fica linda em mim. Nossa, eu tenho aquela blusa que tem um logo enorme aqui, sei lá, escrito Lacoste, bem aqui no meio. Gente,
É bonito? É, mas é bonito para você passear na praça, é bonito para você sair com alguém, é bonito para você participar da reunião do teu clube. Então é bonito para várias coisas, mas na oratória vocês têm que entender o seguinte, vamos lá. Quando vocês estão na frente de um público, seja presencialmente ou aqui nas câmeras, que tem um público aí atrás dessa telinha, quando vocês estão na frente de um público, o que tem que sobressair? Quando vocês trazem um conteúdo, quando vocês se preparam para apresentar um discurso, o que se sobressai? É a sua mensagem. A sua mensagem que é dita, novamente, pela sua voz, pelo seu rosto, pelo seu corpo. É a mensagem que sobressai, não é a tua roupa. Então, tenta usar, por exemplo, roupas neutras, um azul escuro, uma roupa preta, camisas o mais lisas possíveis, nada de muitos adereços, nada de muitas coisas que vai fazer a pessoa contar. Se eu disser para vocês que os jurados ou quem está assistindo vai ficar contando a quantidade de bolinhas na sua blusa, vocês podem não acreditar, mas isso acontece. Não é intencional, gente. Mas qualquer momentozinho do teu discurso que caia um pouco para a monotonia, a pessoa vai procurar meios de desviar o olhar de você, desviar o olhar da sua mensagem. E enquanto ela está contando, está lá na 20ª bolinha, ela já se perdeu de todo o teu raciocínio. E aí, se for um jurado, por exemplo, você perde pontos por isso. Então, o mais simples possível, tá? Não estou dizendo para ninguém usar roupa de casamento, muito pelo contrário. Usem uma roupa que vocês se sintam confortáveis, ok? Use adereços e bijuterias simples. Quem curte brinco, anel, pulseira, cordão, usa, não tem problema de usar. Mas nada de extravagância. Uma dica que me deram em das minhas etapas do concurso foi o seguinte: usa o que você usa no seu dia a dia. Como assim? Será que é para eu ir apresentar como se eu tivesse de biquíni ou de saída de praia? Não, claro que não. Mas os adereços, por exemplo, vamos supor, você é uma mulher ou um homem, você usa um brinco pequeno. E aí você fala assim, no dia eu vou querer arrebentar com a boca do balão e eu vou querer usar um brincão para dar presença. Não faz isso, tá? Por que eu digo para não fazer isso? Porque pode ser um fator mínimo, pode ser um detalhe que vai te desconcentrar no meio da apresentação. Você pode não se sentir confortável. Se você não tem o costume de usar relógio, não usa na apresentação, é isso. Mas eu não quero usar um cordão assim, eu quero usar um cordão mais fininho. Tudo bem, não tem problema. Se não te causar desconforto, usa. Tá legal, tá? O negócio é você evitar o máximo possível distrações ou coisas que te perturbem. Porque você tem que estar o mais tranquilo possível. Então, é você contra você mesmo. E, na dúvida, se vista com que se sente confortável. Nada de ficar usando aquela roupa que você acha que vai levantar o braço e vai ficar agarrando. Tem umas roupas assim, que às vezes a gente acha bonita, mas não tem um caimento tão bem. Então, vai na segurança. Não escolha uma roupa que vai te deixar desconfortável. Uma dica que eu acabei aprendendo também num dos cursos que eu fiz é o seguinte. Preste atenção. A cor vermelha pode aumentar o seu grau de nervosismo. Evitem a cor vermelha. Por quê? Tem um estudo da psicologia das cores que ela diz que o vermelho ele acaba trazendo uma sensação de quentura para o seu corpo, igual o preto, por exemplo. Se você tiver num dia muito quente, se tu mora numa cidade muito quente, muito calorenta, você não vai usar um preto, porque você vai suar a beça. Então, nada de preto, evita um vermelho muito extravagante, usem roupas com tons mais leves. Vocês têm que deixar a figura de vocês mais leve possível para que a mensagem de vocês se sobressaia. Certo? Estou passando. Para onde olhar? Meu Deus do céu. Eu já estou aqui com a roupa pronta, já estou aqui. Já sei o que eu fazer com gestos. Já sei que minhas expressões têm que ser condizentes com o que eu estou falando. E agora, para onde eu olho? Aí a gente vai aprender uma coisinha bem legal, que é o estabelecimento do vínculo. O que é esse vínculo? Voltando lá à relação de amizade, quando vocês têm um amigo ou estão fazendo um amigo. Vocês não sentem confiança ou vocês não se sentem confiáveis olhando nos olhos de quem vocês estão conversando? Não tem aquela história de que quem desvia muito o olhar parece que está mentindo, parece que está fugindo de alguma coisa? Isso é real, tá? Então, você passa confiança, você estabelece um vínculo, uma conexão com quem te ouve, quando você consegue olhar dentro dos olhos dela, quando você mantém esse contato visual.
Você transmite verdade também quando você estabelece esse vínculo. É como se você criasse uma situação de empatia. É muito diferente, por exemplo, quando você conta uma história para alguém, seja ela qual for, e você não olha nos olhos dela, e quando você conta a mesma história, você olha nos olhos. Você percebe que você criou alguma conexão ali. Isso é muito importante quando a gente trata de oratória. Porque não é só você passar sua mensagem. É você passar sua mensagem, é você impactar quem está te ouvindo. O objetivo da oratória é esse. Quem é um bom orador é quem impacta a vida de alguém. É quem traz uma reflexão, é quem consegue emocionar e criar esse vínculo da melhor forma possível. E eu estou dando dicas a vocês como fazer isso. E a gente vem para esse último tópico, que é o seguinte: apresentação presencial versus online. Como assim? Não é a mesma coisa? É oratória, mas não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Tem alguns detalhes que são diferentes na apresentação presencial e alguns detalhes que são diferentes no online. Como eu estou falando de expressão corporal, acho muito importante falar disso, porque em muitos concursos que eu assisto, muitos concursos que eu sou jurada, eu percebo o mesmo erro, e eu sempre falo isso. Vamos lá. Primeiro, no online, acredito que o concurso de vocês também deve acontecer online. Se for, já vou deixar algumas dicas. Apresentem em pé. Nada de apresentar sentado. Não fiquem sentados. Por vários motivos, tá? Primeiro, quando você fica sentado, você não consegue respirar pelo diafragma. O diafragma fica bem na barriga de vocês. É quando a gente está numa situação de tanto conforto e relaxamento que a gente sente nossa barriga subir e descer. É como um bebê, por exemplo, quando ele está dormindo e você vê a barriga subindo e descendo. Ele está numa situação de relaxamento. Ele está respirando pelo diafragma. E tem uma outra respiração, que é a respiração direto pelo pulmão, que é aquela respiração que a gente faz assim, ó. Isso não é respirar, isso aqui é bufar, tá? Então, quando a gente fala sobre respirar, vou falar daqui a pouco também, a respiração não é essa. É assim, ó. Você se sente mais leve, mais relaxado. Então, essa respiração é muito importante. Mas você só consegue essa respiração do diafragma se você estiver em pé. Se você estiver sentado, o diafragma fica comprimido. E aí fica difícil você conseguir manter muitas frases, entendem? Vocês vão ter que respirar, cortar muito as frases de vocês com respirações curtas. Então, apresentem em pé, angulem o celular de vocês de uma forma que apareça o corpo. Pelo menos da cintura para cima, ou do joelho para cima, ou que orientar o edital do concurso de vocês. Mas não deixem, por exemplo, uma angulação torta que vai cortar a mão, que você vai fazer assim e vai cortar toda hora, porque isso incomoda quem está assistindo. Isso tira pontos no quesito desempenho, no quesito expressão corporal. E tome muito cuidado, não está dentro do tema, mas tome muito cuidado, já que eu estou falando disso, como um cenário, tá? Tem muita gente que acha legal apresentar o discurso. Eu vou botar uns bonecos aqui atrás que eu tenho dos Vingadores, eu vou apresentar com um banner que eu tenho aqui atrás. Pô, eu tenho uma estante de livros massa, as pessoas vão achar que eu sou inteligente, vou apresentar na frente da estante. Gente, não faz nada disso. Procura a parede mais lisa que vocês tiverem. Mas eu não tenho uma parede lisa. Tudo bem, não tem problema. Pode ter um objeto ou outro. Tem gente que só tem um quarto para gravar, só tem um guarda-roupa. Tudo bem, apresenta na frente do guarda-roupa se você não tiver. Mas nada de ficar enfiando coisas que não precisam, que não tem necessidade. Porque, volto lá no tópico anterior, o foco sai da mensagem e vai lá para trás. Aí o jurado vai ficar querendo ver qual é o livro que você tem na estante, o que você já leu. Ele vai querer ver o banner dos Vingadores. Ele vai querer ver o que você tem de adereço ali atrás. Então, muito cuidado com essa parte, tá? Um outro cuidado que vocês precisam ter, já voltando para a expressão corporal, é em relação ao olhar, que é esse tópico desse slide. E para onde que eu olho? Numa reunião online, numa apresentação online. No presencial, é lógico que eu tenho que olhar para todo mundo, eu tenho que diversificar o meu olhar para a minha plateia, para que todo mundo se sinta enxergado. A ideia é isso. Para a gente estabelecer vínculo, todo mundo precisa se sentir enxergado. Mas e no online, como é que eu faço? Se eu não posso ficar livre com o olhar? A má notícia é que realmente é chato esse treino para o online, esse treino do direcionamento do olhar na modalidade online. Porque vocês têm que, infelizmente, fazer isso aqui, ó, ficar olhando para cá. É esse buraquinho aqui da câmera que vai guiar tudo. Tudo. Se vocês não olharem para esse buraquinho da câmera, se vocês ficarem desviando o olhar toda hora, pode acontecer várias coisas. E eu vou dizer o quê? Pode acontecer do jurado achar que você está lendo de algum lugar,
Se você fica assim, ó, toda hora, você pode não estar lendo. Você pode estar tentando buscar na sua cabeça qual é a próxima ideia, pode estar tentando pensar. Mas se você faz isso daqui, quem garante que você está lendo? Não tem como saber. Então, além dele saber, dele imaginar que você está lendo e você poder perder tempo, poder perder pontos em segurança do texto, você vai cortar aquele vínculo que você está criando. Então, você está lá, obstinado, prestando atenção no buraquinho da câmera, falando direto, olhando no olho da pessoa. Porque eu estou olhando no olho de vocês fazendo isso aqui. Aí, no meio do raciocínio, no ápice do teu discurso, você vai fazer assim. É como se você voltasse para estaca zero e tivesse que começar a estabelecer tudo de novo. Então, não desviem o olhar, tá? A boa notícia é que dá para você olhar sempre para a câmera? Dá. Mas precisa de muito treino, muito treino. Essa foi a minha maior dificuldade nos concursos de oratória. Não foi montar texto, não foi mexer com emoção, não foi postura corporal, foi o direcionamento do olhar. Por isso, eu acho muito importante trazer isso para vocês, porque eu vejo essa dificuldade em muita gente. Às vezes a gente tem dificuldade de gravar vídeo, gravar story, tem vergonha, acontece, gente. Mas o que a gente pode fazer para superar vergonha, medo ou qualquer tipo de adversidade? Treinar. Se a gente não treinar, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. É como o jogo, é como o voo dos hamsters. Se a gente não treinar e cada vez mais longe, adquirir cada vez mais técnicas, a gente não consegue. Percebam, só para a gente encerrar essa questão do direcionamento do olhar, como seria diferente? Por exemplo, se eu estivesse falando com vocês assim, ó, se eu estivesse conversando com vocês assim, então, o direcionamento do olhar é muito importante, porque se vocês não olharem para as pessoas, elas não vão estabelecer conexão com você. Vocês percebem que eu não estou olhando no olho. Então, eu estou olhando para qualquer lugar, menos para vocês. Olha a diferença agora quando eu faço isso aqui. E eu retorno e eu falo, eu estou falando para você. Que é a oratória, ela muda a vida da gente. E se você se dedicar constantemente a ela, você consegue chegar onde você quiser. É muito diferente. Eu estabeleci um vínculo. Eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu consigo manipular a emoção de quem está me ouvindo. Simplesmente seguindo algumas técnicas básicas. É fácil? Não vou dizer que é fácil, até porque eu ainda me condiciono muito a isso. Mas é uma coisa que é possível. É possível quanto mais você treinar. Então, a cada vez que você quiser melhorar essa parte do direcionamento do olhar, grava um vídeo. Abre o teu celular mesmo, tablet, notebook. Ou não precisa gravar um vídeo, fazer muito isso, porque às vezes, por causa da memória do celular, não tem como a gente ficar gravando tantos vídeos. Mas abre pelo menos a câmera do celular e foca sempre em falar, olhando para esse buraquinho aqui. Vocês vão perceber que com o tempo, vocês vão melhorar muito, muito mesmo. Vocês vão progredir e vai parecer que na hora do concurso vocês estão olhando para quem está ali assistindo, quem está ouvindo vocês. Tá bom? Essa parte é muito importante. Vamos continuar. Foco e concentração. Por que é importante a gente estar focado? Por que é importante o foco? Porque não adianta nada disso. Não adianta nada vocês terem esse slide, vocês saberem de tudo isso que eu estou falando, se vocês não estiverem determinados, focados a desempenhar todas essas dicas, tá? Então, estar focado 110% é o segredo. Vocês têm que estar sempre ali, ó, concentrados, do início ao fim da apresentação. Eu digo até que antes da apresentação. Quando você vai se apresentar, você precisa treinar sempre bastante para que você consiga desempenhar o seu melhor papel. E depois que você treina, você vem para a parte da apresentação, você tem que estar focado do 0 segundo, do 1 segundo que você começa a falar, até o último segundo que você está falando. Seja 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, é foco. Tem uma pesquisa também que diz, quando você está se apresentando, no final da sua apresentação, você entra numa situação de relaxamento do corpo, é como se seu cérebro pensasse assim, caramba, minha apresentação duraria 4 minutos, já estou em 3 minutos e meio, pior, já passou. E aí vocês relaxam, é automático. Se obriguem a não relaxar, porque é justamente nesse final, que tem que ser o mais impactante da mensagem, que tem que causar reflexão, tem que causar o boom na cabeça da pessoa, que vocês têm que estar focados em acertar. Então, continuem constantes na concentração de vocês durante todo o discurso. Tira da mente de vocês tudo que não tiver a ver com aquela apresentação. Às vezes a gente começa a pensar numa coisa aqui, pensou em outra ali, daqui a pouco a mente vai tão longe que a gente acorda e volta, nossa, como é que em segundos eu pensei em tanta coisa? Isso é normal. Então, evitem isso na hora da apresentação. Se esvaziem de tudo que tiver vier de pensamento e foquem só no texto, tá? Valorize o tempo de quem parou tudo para te ouvir.
Essa parte também é muito importante, porque eu tenho um amigo que até se tornou um amigo por causa do concurso nacional, que é o Gabriel Destini, do 4560, que ele diz o seguinte: todo mundo hoje quer falar, todo mundo. Hoje é uma competição desleal de quem fala mais do que o outro. As pessoas estão numa briga imensa, é uma guerra para ver quem sobressai a sua voz. Preste atenção. O único momento que todo mundo vai parar o que tiver que fazer para te ouvir é no seu discurso. É no momento que você estiver se apresentando. Ninguém fala nada. Todo mundo te escuta. Você tem a atenção de quantas pessoas você quiser. Então, você tem de 3 a 5 minutos para fazer a diferença no mundo, para passar a sua mensagem, para fazer com que as pessoas te escutem. Então, valoriza esse tempo que você está usando e valoriza o tempo da pessoa que parou tudo que ela estiver fazendo para te ouvir. Ela está ali por você. Ela está ali pela sua mensagem. Então, dê valor a isso, tá? Se esforce, se dedique e dê o seu melhor. Não compare seu bastidor com o palco do outro. Essa dica também aprendi num curso de oratória. E ela se resume basicamente a você não ficar analisando o sucesso da outra pessoa. Você olha, por exemplo, um orador que ganhou um CDO. Um exemplo. Vou olhar um orador que ganhou um CDO do ano passado. Eu vou falar, caramba, mas ele é sensacional, eu nunca vou chegar onde ele chegou. Ou então, por exemplo, mas as coisas são tão fáceis para ele, porque ele é assim, 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 ele tem facilidade com isso, porque ele nasceu com isso. Tirem da cabeça de vocês que oratória é dom, não é dom. Eu não nasci falando assim, quem é orador não nasceu falando. A gente aprendeu a falar e a gente desenvolveu a fala. Oratória é habilidade. E eu estou mostrando para vocês que cada um de vocês aqui, pode desenvolver essa habilidade. Então, não fica comparando o sucesso da pessoa que já passou por essas etapas aqui, que já penou muito, e você não sabe, e você só vê a parte de fora com o que você está começando. Foca no seu, faz o seu. Tem um amigo que diz que quem vê close não vê corre, e é exatamente isso. Se você ficar vendo close dos outros, você não vai conseguir melhorar os seus corres. Esquece o close do outro. Melhora os seus corres para que você consiga um close igual ou melhor que aquele. Porque, no final das contas, a disputa é você com você mesmo. É o seu foco, sua apresentação, sua concentração, sua fala, sua mensagem. Em momento nenhum eu estou falando de outra pessoa aqui, estou falando de você. Então, melhora a sua apresentação. Esquece a apresentação do outro, certo? Falar com emoção e verdade. Por mais que esse slide não esteja dentro totalmente do tema de expressão corporal, eu achei muito importante trazer. Eu trago, geralmente, nas palestras, nos bate-papos que eu promovo, porque é exatamente um resumo. Qual é a essência da oratória? O que é oratória? É quando a gente dá o nosso melhor. É quando a gente acredita no que fala e fala no que acredita. E quando a gente deixa o nosso coração. Todo mundo aqui, eu boto minha mão no fogo. Todo mundo aqui tem algo a dizer. Todo mundo sempre tem algo a dizer. Seja sobre o Covid, seja sobre uma injustiça, sobre algo que te inquietou. Todo mundo tem algo a falar, todo mundo pensa, vocês pensam. E por mais que a gente mude de pensamento com o tempo, a cada momento a gente tem um tipo de pensamento. E a gente tem vontade de botar para fora, de externalizar. Então, se eu posso fazer um apelo ou um convite, coloque isso para fora. Entenda que a oratória não é você falar tudo certinho e falar pausadamente, ou falar palavras bonitas e rebuscadas, muito pelo contrário. Você tem que transformar o que você fala em um vocabulário acessível, uma mensagem acessível, e falar com o coração. É você pegar o seu coração e colocar à frente. Você falar, toma aqui, esse aqui é o meu coração, é o que eu penso, é o que eu sinto. Essa mensagem sou eu. Oratória, ser um bom orador é isso, é você saber emocionar, passando a sua emoção para o outro. E por último, mas não menos importante, o que a gente precisa fazer para conseguir desenvolver a oratória? Treinar, gente, treinar. Muito, muito, muito. Não pensa, novamente, não pense que aquela pessoa que tem sucesso, ela chegou ali do nada, porque ela não chegou. Ela teve que treinar muito, ela teve que desenvolver habilidades que vocês nem imaginam. Às vezes, um bom orador, um orador que está na mídia, que está no foco, ele poderia ter sido gago quando era criança, ele poderia ter sido tímido, ter algum tipo de problema grave na fala e ter melhorado, ter conseguido superar. Você não sabe a história das pessoas, mas você sabe da sua. Então, quando você conhece a sua história, você valoriza a sua história, você valoriza quem vai te ouvir.
e você treina para você passar o melhor que você pode. Então, treine o máximo possível. Descansem, porque descanso é importante. Não treinem o tempo todo. Não estou mandando ninguém se matar às 24 horas de treinar, tá, gente? Então, descansem sim. Vai assistir um filme, uma série Netflix, vai ler um livro. Vai fazer algo que vocês sintam prazer. Mas não deixem de voltar para o treino. Treinar mais um pouco e não parar de treinar. Porque se a gente para, se a gente estagna, é como lá no jogo do voo do jump. A gente cai e a gente não evolui, tá? Então, muito treino é importante. E aí, a gente vem para a parte prática. Como está quase finalizando, a gente vem para a parte prática, que é o que me pediram. Falaram assim, Tamires, traz dicas para a gente. Como a gente faz para aplicar toda essa teoria na prática? Tem jeito? É claro que tem. Tem muito jeito a gente trazer para a prática, a gente conseguir melhorar essa ansiedade, esse nervosismo que a gente tem dentro da gente, e a gente vai superar isso junto agora, tá? Vou convidar vocês a fazer algumas atividades aqui comigo, para que vocês aprendam, pratiquem antes do concurso, e não só para o concurso, vai ficar para a vida, tá? Tudo que eu vou ensinar aqui, vocês podem usar em qualquer situação de adversidade, numa situação de pressão, de tensão, elas são muito úteis em qualquer uma delas. Tudo isso eu aprendi e estou compartilhando com vocês. Vamos lá. Primeiro, você controla o seu corpo e não o contrário. Não pensem que quando, por exemplo, eu estou tão triste, eu não sei o que eu vou fazer, poxa vida, minha vida é assim, minha vida é assada, poderia ser assim, ser assado. Não pensem que esses sentimentos te dominam, é o contrário. Você pode dominar esses sentimentos. Quando vem uma tristeza, quando vem uma situação ruim, de adversidade, de ansiedade, é possível sim você controlar. Nossa, mas nunca vi ninguém falar isso. Como é que é possível controlar a ansiedade? Existem exercícios práticos para a gente resolver isso, e é o que a gente vai fazer agora, tá? Entendam sempre que todo mundo fica nervoso. Qualquer pessoa aqui, eu posso selecionar qualquer um da chamada que fica nervoso, assim. Eu fico nervosa. Quem vai apresentar uma palestra, quem vai apresentar um bate-papo, quem vai fazer um discurso, pode ser o mais renomado que for. Não pensa que aquela pessoa não está nervosa. Nossa, você não fica nervosa. Fica. Ela só disfarça bem. Ela aprendeu a disfarçar melhor do que outros. Então, ela está nervosa, mas ela está controlando isso dentro dela. Ela está tendo autocontrole. Que esse é o autocontrole que a gente vai desempenhar aqui. Então, vamos lá. Trouxe para vocês primeiro, de 3 dicas que eu trouxe aqui. Primeiro, um exercício de respiração. A gente vai praticar a respiração. Porque a respiração está muito ligada à fala. Quando a gente vai apresentar um discurso, a gente precisa estabelecer pausas nas nossas palavras, nas nossas frases, para criar impacto. Para evitar o vício de linguagem, por exemplo, para substituir aquele né, tá. Essas pausas são ótimas. E para que a gente consiga também criar uma expectativa em quem está ouvindo. Porque quando a gente faz uma pausa e respira, a pessoa fica ali ouvindo. O que será que vem a seguir? Então, as pausas e a respiração são muito importantes. Além de te deixarem mais tranquilos e relaxados. Então, vamos lá. Vamos praticar a respiração. Eu vou ensinar vocês agora o jeito certo de respirar. Tem um jeito certo de respirar, mas a respiração não é automática, ela vai acontecendo assim voluntariamente? Sim, mas você também pode controlar ela, você pode estabelecer qual o ritmo que você quer que seu corpo respire. E agora o que a gente vai fazer? Vamos lá, vou convidar todos vocês a fazerem, tá? Para que a gente comece a praticar e vocês aprendam e façam sozinhos depois. Primeiro eu vou mostrar para vocês qual é o ritmo que se respira para a gente manter o corpo relaxado. E vocês podem seguir e eu vou fazer algumas vezes para poder ensinar. Vamos lá. Vocês vão começar inspirando até encher todo o círculo. E quando aparecer para inspirar, vocês vão soltar. Ok? Explicando mais uma vez. Vocês vão inspirar e segurar a respiração. Só vão soltar quando aparecer o expire e vai soltar até o final, tá vendo? Beleza? Vamos fazer junto agora, eu vou fazer com vocês. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Mais uma, bora lá. 1, 2, 3 e... Certo? Vou explicar outra agora, já já. Só explicando para vocês, tem muita gente que às vezes pergunta, mas essa expiração precisa ser pela boca ou pelo nariz? Como você achar melhor.
tem vantagens tanto pelo nariz quanto pela boca. Às vezes você se sente confortável em inspirar pela boca, não vai ter problema nenhum. Mas lembre do que eu falei, não é soprar o ar. É deixar que o ar que você puxou saia de você, certo? Agora a gente vai fazer outro exercício que eu também aprendi recentemente, que é a mesma coisa, tá? É o mesmo tempo de respiração, é a mesma coisa de inspirar e expirar, sendo que você faz com uma narina e depois faz com a outra. Como assim? Você vai tapar uma narina e vai inspirar com uma. Quando a bola fechar, você vai expirar com a outra. Isso vai aumentar a sua concentração e seu foco na respiração, tá? Bora lá, vamos lá. 1, 2, 3 e... Mais uma vez, bora lá. 1, 2, 3 e... Mais um para fechar. 1, 2, 3 e... Vocês podem não ter percebido, mas o corpo de vocês já está trabalhando de uma outra forma, de uma forma muito mais calma. Vocês percebem que a minha voz, a serenidade dela aumentou, porque vocês estão controlando a respiração de vocês e eu estou controlando a minha respiração. Então, isso serve não só para uma apresentação, mas, por exemplo, quando acontece alguma coisa, estou na escola, aconteceu algum problema, algo me perturbou, uma briga, uma discussão, algo muito negativo. A gente percebe pela nossa respiração o que está acontecendo. O nosso corpo, ele envia várias mensagens para a gente. É só a gente estar atento. Então, tem uma hora, por exemplo, que o corpo ele vai estar mostrando uma respiração de nervosismo, tem aquela respiração de angústia, tem a respiração de esforço físico. Cada situação tem um tipo de respiração. Quando você se perceber respirando muito fundo, ou se perceber com o semblante fechado, nervoso, para tudo que você está fazendo. Vai para um canto isolado. Pratica a respiração. 3 minutos, 5 minutos, fica lá fazendo isso. Você aumenta a conexão com você e você volta o seu corpo para o estado de relaxamento. E aí você causa aquela confusão. Porque a sua cabeça fica assim, não, mas eu tô brabo, eu tô nervoso, eu tô ansioso, eu quero ficar assim. E aí você fala para ele, não, sou eu que te comando. Então você não vai ficar nervoso, você vai ficar relaxado, você vai ficar assim como eu quero. E aí quando você terminar de fazer, você vai ver que impressionante. É impressionante, o corpo humano é uma máquina que a gente controla, mas infelizmente não sabe o poder que tem. E vocês conseguem tranquilamente voltar para a situação de relaxamento e continuar o discurso de vocês. Eu uso essa técnica antes de apresentar, geralmente na fase ali de confinamento, que a gente não pode ver os outros apresentando. Uso um pouco antes de liberar o cronômetro. Tem aquela hora que fala assim, com a próxima palavra você vai começar. Eu nunca começo assim, rápido. Então vai lá, solta aí. Não. Eu fico uns 20 segundos assim, respirando. Porque eu não tenho pressa. Não é uma corrida. Sou eu comigo mesma. Quando eu estiver ok, tô me sentindo relaxada, eu começo a falar e tá tudo bem, tá? Então, sempre mantenham-se relaxados e respirando. Respiração é essencial. Depois que a gente aprendeu a relaxar e a respirar, a gente vai entender que a gente é um super-herói. Vocês são super-heróis e super-heroínas. Mas eu não tô dizendo isso porque vocês podem conquistar tudo o que vocês quiserem na vida de vocês. Também. É um clichê dizer isso, mas também é. Mas o assunto aqui não é esse. Mostre para o seu corpo o poder que você tem. E aí a gente volta de novo na questão do controle, do autocontrole. Eu mando, ele não. Eu mando nele e ele faz o que eu obedeço. Tem uma pesquisa, pesquisadoras de Stanford, descobriram em 2017, que essa pose de herói, ela faz muita diferença em como você se sente em relação ao que acontece. Por quê? Quando você está numa situação de dificuldade, de adversidade, a tendência é que o seu corpo, os seus ombros se fechem. Você pode perceber. E aí você se sente amuado, você se sente triste, e aí você fica geralmente assim. É adequado apresentar um discurso assim? Não mesmo. A gente tem que apresentar um discurso mostrando que a gente pode, que a gente tem propriedade para falar daquilo ali. E qual é o certo a fazer? É o que eu vou convidar todos vocês a fazerem agora. Vou subir meu notebook. Isso vocês também vão aprender em outras palestras sobre oratória.
porque é algo muito difundido e que funciona de verdade. Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente vai se apresentar, para que a gente se sinta empoderado, para que a gente se sinta forte, a gente tem que mostrar para o nosso corpo que a gente é forte. A gente tem que mostrar para o nosso corpo que a gente é um super-herói. Qual é a pose do super-herói? Dos filmes da Marvel, da DC, Mulher Maravilha, Super-Homem, é sempre assim, ó. Os braços na cintura e o peito aberto. Quando vocês praticam esse exercício de peito aberto, esse exercício de super-herói, por várias vezes, vocês percebem que a fisiologia muda. Esses pesquisadores, eles perceberam que você aumenta a sensação de prazer e de serotonina no teu corpo. Então, é uma coisa muito simples. Se você praticar, vamos lá, vamos fazer a pose de herói. Você vem, você faz assim, ó, e você fica, você mantém. E você quer manter a pose de herói, que é uma pose que impõe respeito, uma pose forte, de empoderamento. E aí você pode, enquanto está na pose de herói, você pode respirar, porque aí você se mantém um herói tranquilo. E aí você vai respira e se sente forte, com os ombros abertos sempre. Nada de apresentar oratória assim, correto? Muita gente me pergunta sobre gestos. Mas então como é que eu vou fazer se eu tenho que apresentar em pé? Deixa eu ver se melhora a angulação, ver se vocês conseguem visualizar. Quando a gente vai apresentar um discurso, a gente precisa ter sempre uma posição de conforto. O que é uma posição de conforto? É quando a gente tem sempre uma posição para voltar o braço, quando a gente não sabe onde colocar as mãos. Se eu tiver com uma calça de bolso, eu boto a mão no bolso? Não, nem pensar. Nada de colocar a mão no bolso. E nada de segurar um objeto. Se, por exemplo, eu vou apresentar uma palestra, ou eu vou apresentar um discurso, que não tem nada a ver, por exemplo, que eu não vou usar nenhum objeto, não tem por que eu ficar aqui, ó, fazendo isso aqui. Por quê? Volta lá naquele mesmo sentido. A atenção das pessoas vai vir para cá. E a ideia é que venha para cá. Então, não segure nada se não fizer sentido na sua apresentação. Mas aí, tudo bem, minhas mãos estão aqui. E o que eu faço com elas? Você vai ser condizente com o que você está falando. E aí você continua falando. Meu nome é tal. Meu tema é sobre isso. Você pode usar as suas mãos para gesticular em relação a números, por exemplo. 1, 2, 3 vezes. Dados muito altos. Percebam que aqui cortou. Olha, essa não é a angulação correta. A angulação certa é que não corte nenhum movimento. Por isso que tem que ser em pé e tem que ser mais distante. E tenham sempre essa posição aqui. Com os braços, com a postura assim, ó. Os ombros são retos. Nada de ficar assim. Não se apresenta oratória assim. É assim. Quando você faz isso aqui, tudo muda. E esse é outro exercício que vocês podem praticar com o tempo também, além da respiração. Vocês conseguem fazer por vários minutos essa pose de herói e se sentir ter pensamentos positivos. Quando a gente tem pensamento positivo, pode parecer clichê, pode parecer bobagem, mas é verdade, a gente atrai essas coisas boas. Se você ficar pensando, mas eu não vou passar, não vou conseguir ser bom nesse concurso, eu vou passar vergonha. Como que você vai se empoderar, como você vai chegar lá com confiança, se você não se acha capaz? Então, se achem capaz, lembrem-se que vocês são super-heróis, que vocês controlam o corpo de vocês. E aí, quando a gente entende isso, que a gente é super-herói, que a gente consegue controlar o nosso corpo, a gente vai fazer um último exercício, que é o seguinte. E se, mesmo respirando, mesmo fazendo a pose de herói, mesmo mantendo meus braços, meus ombros eretos, eu não conseguir me sentir seguro e eu me sentir com a perna bamba, se eu estiver tremendo e se eu estiver tenso, estou me sentindo com os músculos tensos, estou nervoso, estou suando frio, nada disso está funcionando. Aí a gente vai para um outro exercício. Exercício físico que ajuda a diminuir a ansiedade, isso é comprovado também. Tanto exercícios físicos regulares, tá? As pessoas que praticam exercício físico, seja caminhada, seja uma corrida, bicicleta, nadar, qualquer exercício físico, vai liberar a sua atenção e você vai se tornar uma pessoa menos tensa, menos estressada. Por que geralmente aquela galera que trabalha em escritório fica muito estressada e tá sempre sem tempo para nada, tá de cara fechada? Porque eles não praticam exercício físico, eles não liberam essa tensão do corpo deles, porque eles ficam ali o tempo todo workaholic, só ali trabalhando. Então, como a gente libera essa serotonina, agitando a posição do super-herói e fazendo exercício físico, a gente sente prazer.
E aí eu vou convidar vocês também agora a se exercitar. Mas será que eu quero que vocês levantem e não quero que vocês vão para academia? É lógico que não, até porque para isso vocês precisam de um acompanhamento profissional. Eu vou convidar vocês a fazerem qualquer tipo de exercício que vocês quiserem, que vá liberar tensão. E eu vou explicar que tipo de exercício pode ser. Para que vocês consigam liberar atenção. Isso pode ser feito durante a semana, pode ser feito no dia do concurso, pode ser feito meia hora antes de apresentar o concurso, tá? Ajuda muito, gente, muito mesmo. Vocês podem fazer polichinelo. Vocês podem fazer flexão, fazer abdominal, 10, 20 abdominais. Vocês podem empurrar uma parede que seja. Qualquer força que vocês façam vai distensionar os músculos e vocês vão sentir a sensação de prazer e relaxamento. Então, vamos lá. Aonde vocês estejam de câmera aberta, de câmera fechada, escolham qualquer exercício, qualquer coisa que vocês possam fazer para movimentar o corpo de vocês. Seja no chão, seja em pé, seja pulando. Pensa no que vocês podem fazer. Ou empurrando mesmo. Vou empurrar essa mesa que está aqui. Meus braços eles vão distensionar. Se eu empurrar essa parede aqui, eu consigo fazer com que o meu corpo distensione. Então, vamos lá. Ou levanta, ou faz algum exercício. Libera essa energia que vocês têm que estar fechada para fora. Qualquer coisa que vai tirar a atenção. Sempre fazendo uma força. Você tem que sentir a força empurrando algum objeto ou gastando energia. Sabe quando a gente se sente cansado? E a gente fica assim, nossa, meu Deus do céu, tô cansado já. É tipo isso. Vamos lá. Ó, eu vou empurrar aqui. E você pode ir contando, 5, 10, 15. E são exercícios repetitivos. Não adianta você fazer, por exemplo, tô aqui hoje, eu vou fazer um exercício físico, amanhã já tô bom, não tô sentindo mais nada de tensão. Não, gente, não adianta. Você tem que ser constante nos seus treinos. Então, vamos lá. Fazendo bastante força, ou pulando, ou correndo. Também serve, eu conheci um orador que ele corria em volta do bairro dele, em volta do quarteirão, 1 hora assim antes de discursar. Ele fazia uma corrida com o cachorro dele para poder liberar essa tensão. Também ajuda, tá? Então, ó, fazendo bastante essa liberação. E aí, depois que a gente liberou a tensão, sempre ombros erguidos, pose do super-herói e respiração. Porque a gente volta a essa nossa condição de relaxamento, a gente já relaxou os músculos, a gente já se sentiu empoderado e a gente está se sentindo relaxado, tá? Então, essas são as 3 dicas, os 3 exercícios que eu trouxe para vocês. Todos eles funcionam se vocês fizerem sempre com constância. Lembrem sempre dessa palavra, você ser constante. Sempre que vocês se dedicarem o máximo possível à oratória, à arte de discursar, de se expressar, vocês vão conseguir ir muito longe em tudo que vocês fizerem. Agora é para vocês. Usem toda essa capacidade corporal, explorem todo o corpo de vocês em prol do discurso e emocionem as pessoas, apresentem um discurso com verdade. Falem com o coração que vai dar certo, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, por vocês terem me ouvido, por terem participado aí das dinâmicas. Pratiquem isso no dia a dia, que vocês vão perceber o quanto isso vai ajudar vocês. E eu estou à disposição, no WhatsApp, no Instagram, onde vocês precisarem, para sempre estar aqui contribuindo e passando a palavra da oratória à frente. Tá bom? Obrigada de novo pelo convite. Fiquei muito feliz de poder estar ajudando e podem contar sempre comigo. Tamires, muito obrigada pela sua fala. Eu tenho certeza que, nossa, que foi muito útil. Eu acho que você conseguiu suprir todas as nossas expectativas quando eu estava planejando o cronograma desse momento com os meninos. Eu queria algo bem, assim, na prática mesmo, dicas e coisas que eles poderiam fazer. E desde que você disse não usem vermelho, tomem cuidado com o que vocês estão usando, tomem cuidado com onde está a mão de vocês, isso é uma coisa que eu sempre escuto, e eu sempre cometo o mesmo erro, porque eu gesticulo muito, então eu tô sempre aqui falando, e aí minha mão tá falando junto comigo. Então eu tenho certeza que foi muito útil, nossa, eu tenho certeza. A Maria Eduarda tem uma pergunta antes de eu encerrar. Inclusive, meninos, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. A Maria Eduarda falou, Tamires, eu tenho uma pergunta. Você recomenda mais a câmera do celular deitada ou em pé durante a apresentação? Então, Maria, depende muito do edital e de como você se sente mais confortável, tá? Por exemplo, tem alguns concursos distritais ou internos que não permitem que seja a câmera em pé.
o concurso nacional, por exemplo, é assim, é uma exigência que seja na horizontal. Por que horizontal? Porque evita de cortar parte do seu corpo. E aí você vai ter que afastar um pouco mais a câmera, seja do celular ou seja do notebook. Eu, Tamires, prefiro a câmera na horizontal. Eu prefiro a câmera deitada, porque pega mais do cenário. Você vê que fica visualmente mais bonito. Até para, por exemplo, se for transmitido pelo YouTube, a angulação do vídeo fica direitinho. Então, se vocês optarem pela câmera deitada, afastem bastante de vocês, para que não corte a mão, tá? Não pode acontecer isso aqui. Suas mãos vão ter que estar à vista sempre. Se vocês escolherem em pé, não precisa estar tão distante. É basicamente isso, como vocês se sentirem confortáveis. Eu acho que depois que a Tamires disse, a gente pode criar, né, Ana Luísa, que vai ser todo mundo horizontal. A gente pode colocar aqui, que eu acho que vai ser o que vai fluir melhor mesmo. Eu concordo, e essa importância de você deixar longe também, eu vejo, já vi muito concurso, estava cortando a cabeça da pessoa e tinha gente passando no fundo. Então tenham esse cuidado, eu acho que assim, foi muito útil até para a gente que está organizando o concurso mesmo. Tinha muita coisa, por exemplo, a questão de falar em pé era uma coisa que eu queria que você reforçasse muito com os meninos, porque eu já percebi que teve muita gente que fez ano passado sentado e a gente quer bater o pé de todo mundo falar em pé, da gente trazer, né? Se fosse lá na hora, ninguém ia falar sentado. Olívia, então a gente trazer isso mesmo. Oi. Outra coisa que eu acabei não falando, que você falou falar em pé, eu me lembrei. Um outro erro que eu vejo pessoas cometendo em concursos de oratória é quando usam fone de ouvido. É errado usar fone de ouvido apresentar? Não é. Mas eu vou fazer duas perguntas para vocês. Faz sentido você usar fone de ouvido se você está querendo falar e não ouvir? Fone de ouvido é para você ouvir, não é para você falar. Então, o som do seu celular, o som do notebook, fiquem tranquilos, não precisa ficar nervoso, vai ser o suficiente para passar a mensagem e todo mundo vai ouvir. Vão ser feitos testes antes e vai estar tudo ok. Segunda coisa, o fone prejudica muito na questão dos gestos. Então, deixa vocês muito presos. Eu já vi concurso, por exemplo, que aconteceu, tadinho, fiquei até com pena do menino, que ele estava de fone, e quando ele foi fazer assim, nossa, mas puxou o fone e derrubou o celular, aí ficou nervoso, não conseguiu continuar. Então, assim, acontece, pode acontecer, e é o que eu falei lá no começo. O que vocês podem fazer para evitar esse tipo de coisa? Tirar o máximo possível de distração. Então, vocês pensam, tem necessidade de usar o fone? Não, então tá. Principalmente se vocês estiverem em pé e distante, nada de usar o fone esticado, e tira o fone da vida de vocês na hora da apresentação. Vai ser muito mais bonito, mais clean. Tem até alguns concursos, alguns editais que proíbem fone de ouvido, porque pode estar chegando informação, né, de outra pessoa, ou enfim. Mas, visualmente, eu também não acho tão agradável e necessário. É uma dica aí que eu deixo para vocês também, quanto à questão da apresentação. A minha internet está um pouco instável, então vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que apareceu aqui. Alguém tem mais alguma consideração? Olha, a Mica tá aqui. Mica, o que você tá fazendo aqui? Micaele. Que invasão é essa? Isso. Boa tarde, galera. Boa tarde, Tamires. Micaele tá me seguindo, eu tô sentindo, hein? Mano, nem me fala. Ontem a gente foi jurada junto. À noite fomos no mesmo concurso oratório e agora estamos aqui. Tá me seguindo. Esse final de semana você tá atrás de mim. Eu ficaria com medo, perseguição. Mas alguém tem mais alguma consideração para fazer? Ana Luísa, você quer fazer alguma coisa? Lelê, Stephanie, Vinícius, querem fazer alguma consideração? Ana, quer falar alguma coisa? Não, só queria falar que foi de alta ajuda. Inclusive, eu atribuí muitas coisas para mim mesma. Inclusive, do fone, eu usei fone durante o concurso distrital que eu participei. Nossa, me prejudicou muito. Ainda mais que eu não conseguia ficar nem muito distante do celular. E eu ficava com medo, nossa, se eu batesse no fone, meu celular ia voar para longe. Mas foi incrível. Parabéns também, Elisa. Obrigada. Imagina. Inclusive, oi, Mica. Do nada. Parabéns vocês por estarem valorizando a oratória. Quando a gente faz eventos para propagar a oratória, seja de capacitação ou bate-papo, a gente está mostrando que para a gente a oratória é importante.
Então, parabéns vocês por estarem promovendo isso daqui, por estarem capacitando as pessoas e buscarem sempre elevar o nível da oratória. Que a gente que é orador sente muito carinho por esse tipo de projeto, é irrecusável, com certeza. Mas agradeço a oportunidade. A gente agradece muito. Nossa, você, assim, superou as expectativas, de verdade. Você falou exatamente e muito mais do que eu pensava que você ia falar. Eu acho que os meninos saíram com muitas dúvidas tiradas, muita coisinha na cabeça deles de que roupa que eu vou vestir, de como que eu vou fazer, ou faço ou não faço isso. Tenho certeza que foi muito útil. Muito obrigada. As portas dos 4760 estão sempre abertas para você. Nosso concurso vai ser, a final, vai ser no dia 11 de julho. Então, assim, vou convidar, vou marcar na agenda para convidar todo mundo que falou com vocês, para vocês verem esses meninos arrasando, que eu tenho certeza que eles vão arrasar. Muito obrigada, Tamires, de verdade. Com certeza, vou estar presente com toda certeza. Eu fico muito feliz que eu fui convidada para concurso de oratória, porque é muito legal você receber a opinião, você receber esse olhar das outras pessoas, essa visão de mundo delas, e você vê elas brilhando, assim. Ainda mais quando a gente fala de uma coisa que a gente ama, quando a gente está no Rotaract, no Interact, o olho brilha, a gente fala com uma paixão. Nossa, tem discurso que arrepia, gente. É um presente quando eu sou convidada a participar ou assistir um concurso, eu não falto nenhum. Mas obrigada de novo, tá bom? Vocês são maravilhosos. A gente que agradece. Lele, você pode parar de gravar só para quando for o beijo, porque a gente corta no YouTube e fica mais fácil para o Álvaro. Por favorzinho. Não sei se o Lele está me ouvindo. Não. Deixa eu mandar mensagem para ele. Vou mandar mensagem para ele, peraí. Ele tinha outras coisas para fazer, eu falei, Leandro, salva minha vida e entra no Capacita. Inclusive, eu me senti prejudicado, porque não acho que... também já sei. Não saiu não, tá aqui. Tá. Me senti prejudicado, porque eu sou o próximo a falar, tá? E eu não tenho tanta coisa a falar. Então, achei desleal. Chama de beiço, não é isso? Chama de beiço. Chama de beiço. Ô, beiço, preste atenção no que eu falei logo lá no início. Não compare o seu bastidor com o meu palco. Não compare. Porque eu tive na sua posição, não tive a oportunidade, a felicidade de participar do Interact. Acabei chegando no Rotaract um pouco mais, com uma idade mais avançada, mas o que eu aprendi, o conhecimento que eu consegui agregar foi enorme, e eu estou tendo a felicidade de passar aqui para vocês. Então, se você tem uma palavra, uma dica, uma mensagem para passar, não deixa que essa oportunidade vá embora sem que você passe. Então, independente do que você vai dizer, com certeza vai agregar para alguém aqui, tá bom? Não se sinta inferior, não, imagina.